Provérbios, capítulo 17. Eu vou pedir para numa leitura alternada a gente ler do 5 ao 18. Pode ser? Do 5 ao 18. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. Que se alegra com a calamidade não ficará impune. Coroa de velho são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato. Isso entra mentira na boca do príncipe. Pouco é relevante para os olhos de quem lhe oferece. Onde quer que for, preciso dar resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cola mais fundo. Calma. E em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal. Por isso, o mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Iniciar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes de O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. O Senhor, de que serviria o dinheiro do mundo todo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? O amigo ama em todo tempo, e não angústia-se no fim. Quem não tem juízo se compromete, ficando por fiador do seu próximo. Amém. Irmãos, a gente sabe que a gente nasceu em pecado, né? E é uma das perguntas que os meus alunos fazem. Eles perguntam assim: quando foi que nós... Quando é que a gente se torna pecador? Né? Então, muitos ainda acham, dentro do meio cristão, que é quando a gente comete o nosso primeiro pecado, né? Quando a gente comete o primeiro pecado, a gente se torna pecador. E a gente sabe que não é assim, né? Que é quando a gente nasce já herdeiro do pecado, né? Então, a gente nasce já herdando esse pecado, herdando o pecado. Então a gente herda ele. Quando a gente vê o exemplo de Cristo, né? Cristo, ele nasce de uma virgem e ele nasce do Espírito Santo. Para deixar claro, né? Por que esses sinais? Para deixar claro que ele veio sem pecado. Ele não herda o pecado. E outra coisa com o tempo, a gente vai adquirindo o prazer na prática pecaminosa por causa da nossa natureza. Pense numa criança. Eu já usei esse exemplo algumas vezes quando eu estou falando lá de Provérbios. Uma criança, ela só come fruta e verdura, né? Ela só come fruta e verdura. E aí do nada ela vai comer ela come um bolo. E ela come um salgadinho. Então ela comia sopa, fruta e verdura. Agora ela come bolo. Não. Ela come bolo. Ela come aquela explosão de açúcar e ela come aquela explosão de sal. Com o tempo, ela passa a não se interessar tanto pela fruta, não se interessar tanto pela verdura, não se interessar tanto pela sopa, porque ela pode ter muito mais sabor naqueles alimentos ali industrializados. Então, pense nisso como quando a gente comete a nossa primeira prática pecaminosa. A ideia agora é que a gente vai gostar, veja, a nossa natureza vai gostar de fazer isso. Ela vai querer fazer isso. E como é que a gente se livra disso? É impossível a gente se livrar disso. A ideia é essa. Pelo nosso meio. Pela nossa força. É impossível a gente se livrar. A gente só se livra porque Cristo,
ele interfere nas nossas vidas. Ele nos chama e ele nos dá a capacidade para isso. Veja o versículo 5, ele vai dizer assim, o 5, quem zomba do pobre insulta aquele que o criou, o que se alegra com a calamidade não ficará impune. Salomão fala pouco sobre isso. Por exemplo, a gente falou no estudo passado sobre o perigo da língua, né? E Salomão volta muito nesse assunto da língua. Mas esse assunto aqui não, esse assunto ele não fala tanto. Que é a ideia do pobre humilhar, o rico humilhar o pobre, pelo simples fato dele ser pobre. O rico se achar superior ao pobre, porque ele tem muito dinheiro, ele tem muitos bens, tem muito privilégio, muita influência, e o pobre não tem. Então ele está dizendo, quando o rico faz isso, o provérbio está dizendo, ele insulta quem o criou. Por quê? Aí veja, por que o rico, quando humilha o pobre, ele está insultando a Deus? Né? Por que ele está insultando a Deus? Porque Deus estabeleceu aquele que vai ter muitos bens e aquele que vai ter poucos bens. Ou vai ter ali o suficiente para se manter. Né? Então, quando eu humilho aquele que tem os bens que são apenas suficientes para se manter, eu estou insultando o Deus, digamos assim, o Deus que decreta todas as coisas. E falando sobre um pouco sobre isso, né, irmãos? Aqueles que têm muitos bens e outros que não têm tantos bens assim. Veja, nós vivemos num sistema de governo onde mais nós temos a oportunidade de ascendermos financeiramente. Né? Se tem um sistema de governo que permite você sair da pobreza para uma riqueza ou para ser uma pessoa melhor na vida em termos financeiros, é o capitalismo. O capitalismo vai lhe dando essas oportunidades. Mas mesmo assim, existem pessoas que nascem mais privilegiadas do que outros. Isso é inegável. Pense numa pessoa que é herdeira, né? Pense numa pessoa que não é herdeira, mas o pai e a mãe têm muita influência. Então é uma pessoa que não vai fazer muito esforço para ganhar um emprego, talvez. Ou uma pessoa que não vai fazer tanto esforço para ter uma porta ali aberta, onde outra pessoa, por exemplo, ali com 20 anos, ele já percorreu um caminho onde eu que não tenho tanta influência e que vim do nada, eu vou passar a vida toda e não vou ter essa facilidade. Né? Então, poxa, será que isso seria justo? Né? Pense numa pessoa, quando eu sou professor, existem pessoas que elas naturalmente, elas pegam mais rápido do que outras, né? Elas conseguem com uma facilidade passar num concurso, elas conseguem, não é nem porque ela é herdeira ou porque ela tem mais facilidade, é porque ela se esforçou mesmo e aquilo ali deu a ela muitas oportunidades de emprego, digamos assim. Tem pessoas que elas são assim. E veja, Deus ele vai trabalhando na vida de cada um. E entenda, não é porque a pessoa ela é mais fiel a Deus ou é mais crente do que você que ela necessariamente vai ter mais oportunidades. Tem muito ímpio que tem muita oportunidade. Muito mais do que a gente. E Deus decretou. Deus decreta todas as coisas. Então, quando eu agora, numa posição, o provérbio vai dizer, né, de riqueza, eu vou lá e humilho aquela pessoa que é menos abastada, eu estou insultando quem o criou. Por que existe o mais necessitado financeiramente na igreja e existe aquele que é abastado? A Bíblia vai dizer para que o mais abastado ele tenha a oportunidade de ajudar o menos abastado. Isso é um ministério, né? E entenda, isso é 2 Coríntios 9, né? Olha, Paulo vai dizer, eu estou lhe dando a oportunidade
ajudarem, né? Para eles, de fato, serem ajudados. Isso jamais deve ser uma imposição da igreja, do Estado, de alguma instituição. Ah, não, você tem que ajudar uma certa quantidade aquela pessoa que não tem tanta. Não pode ser uma imposição. A oferta, não existe uma taxa para a oferta, né? Não existe uma porcentagem para a oferta, como existe uma porcentagem para o dízimo, né? Existe um critério ali para o dízimo. A oferta Deus ama a quem dá com alegria, né? Deus, ele quer ver a sua intenção. Então, assim, muitas pessoas pegam, por exemplo, 2 Coríntios 9 para falar de dízimo ali. E ali não é dízimo, ali é oferta. Né? Nitidamente, a palavra ali é para oferta. Para esse ministério dar certo também existe o outro lado. Isso acontece, por exemplo, muito no meio presbiteriano. O pobre que não quer ser ajudado, ele é orgulhoso, né? Tem gente que é assim. Tem gente na igreja que pode dar oportunidades àquela pessoa a melhorar de vida, a ascender de vida, mas ele é muito orgulhoso. Ele não quer receber ajuda, ele não quer... Tem isso também. Existem esses casos também. Mais uma vez, isso não pode ser uma imposição. Por que eu falo isso? Por exemplo, no islamismo, um dos 5 pilares do islamismo, tudo deles que deve ser espontâneo, que a palavra diz que deve ser espontâneo. Você deve orar, mas você não tem que orar tantas vezes por dia, senão você está profanando, feito existe no islamismo. E um dos pilares do islamismo é a zakat. A zakat é uma caridade obrigatória. De todo imposto, 2,5% é tirado para caridade. Certo? E por que isso não pode ser uma imposição? Poxa, isso não seria uma coisa boa, né? Tudo do que você gasta, 2,5% vai para caridade. Tudo bem. Mas assim, isso impede de quem poderia dar muito mais que 2%, só dê 2,5%. É 2,5%. Quem poderia dar muito mais, fica satisfeito em dar 2,5%, porque aquilo ali é uma obrigação para ele, né? A gente jamais deve ser orgulhoso em ser ajudado por alguém que é mais abastado, né? E são oportunidades que Deus está lhe dando. E isso faz parte do ministério. Eu lembro lá na Memorial, pastor, eu ficava super feliz lá, quando o pastor Rodrigo chegava e dizia assim, ó, Daíse deixou um bocado de terno pra gente, né? Terno, roupa, terno bom, né? E era muito mesmo. Eles, olha, tem muita lá pra mim, ela deixou pra eu dividir. E aí dividia comigo, dividia com o Isaac, né? Isso era maravilhoso, era terno de altíssima qualidade. Até hoje eu tenho lá, um da Brooksfield. Aquilo ali é pra vida toda. Eu só não consigo mais usar, né? Tá lá, é aquela roupa que você guarda, né? Pra vida toda pra outra pessoa, né? Exatamente. Eu consigo... É aquele terreno que eu guardei pra dizer assim, um dia eu vou usar. O cara teimoso, né? Um dia, quando eu pegar uma diabetes e tiver que fazer um regime, né? E aí a gente tem o outro lado também, que são aquelas pessoas que se escoram, né? Quer tá aqui? São aquelas pessoas que se escoram para serem ajudadas, né? Achando que é o seguinte, não, a pessoa mais abastada na igreja tem a obrigação de me ajudar, porque eu sou menos abastado. Ele tem a obrigação. Pense ali em Paulo, em Tessalônica, né? Em Tessalonicenses. Metade da igreja estava sem trabalhar, com a desculpa de estar esperando Jesus voltar. E aí Paulo vai dizer, tudo bem, não quer trabalhar, também não coma. Porque para você comer, você tem que trabalhar. Né? Então existe esse outro lado também. É muito interessante, isso aí puxa para um outro assunto. Veja como a base do socialismo, a base do sistema socialista, ela se baseia na inveja. É a base. O princípio do socialismo é a inveja. É daquela pessoa que não tem e ela acha que a pessoa que tem, ela tem obrigação de sustentá-la. Ela se baseia na inveja. Eu não nasci com a mesma oportunidade que a sua
Então, eu me apoio no Estado, que vai ser pesado ao rico. Ele vai cobrar impostos altíssimos ao rico. Ele vai ser pesado ao rico, para que ele me dê. E mesmo que ele me dê pouco, e eu fique na miséria com esse pouco, eu arranjo um jeito de viver com esse dinheiro e não precisar trabalhar. É a arte de não precisar trabalhar. De viver uma vida sem trabalhar, vivendo da miséria. Eu ganho a miséria do Estado porque eu não trabalho. Mas pelo menos eu não trabalho. Essa é a visão. E aí eu tenho metade de um país que não quer trabalhar, sustentado por metade do país que quer trabalhar. E sustenta quem não trabalha. É isso que o socialismo faz. E o Estado? O Estado incha. Por que é que ele incha? Porque ele dá uma miséria, fica com muito dinheiro e diga assim, continue votando em mim, que eu vou dando pelo menos o básico para você comer e aí você não vai precisar trabalhar. A ideia é essa. Eu nunca mais tinha pego meu contra-cheque para ver minhas taxas de salário lá, e as taxas que eu pago de INSS e FGTS. Cara, eu pago um absurdo de INSS e FGTS. Se eu recebesse esse dinheiro para aplicar, em vez de um dia, quem sabe o Estado me devolver uma aposentadoria, porque os economistas dizem para mim, dizem assim, ó, na época que você se aposentar, Eduardo, não vai ter dinheiro para lhe dar. Entendeu? Então, quem sabe lhe dar, é assim um absurdo. E olhe, com medo, vejam, olha que coisa terrível você viver num país assim, né? Com medo de ter um aumento. Porque se eu tiver um aumento, eu posso entrar numa modalidade ali, onde eu vou ter que pagar mais, e o aumento vai ser para pagar essa taxa. E até interfira no meu líquido. Ou seja, o Estado é esse sócio pesado que eu tenho, né? Que não me deixa progredir. Depois que você pega o líquido, você ainda paga mais imposto do Estado. Com tudo que você paga mais imposto pro Estado. Veja, então, eu tô num salário lá na Academia Cristã, que se o meu dinheiro ele aumentar um pouquinho, eu já subo a minha tabela de imposto do Estado, e aí todo esse meu aumento vai para esse imposto. Vai para INSS e FGTS. É isso aí. E quem sabe um dia eu vou ganhar esse dinheiro. Né? Porque eu tô pagando a aposentadoria, esse dinheiro não está sendo guardado para me pagar no futuro. Eu estou pagando a aposentadoria e os jovens de 2060 vão pagar a minha, se o Estado não quebrar. Né? Então esse é o sistema que a gente vive. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Versículo 8 vai dizer assim: o suborno é pedra mágica de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado, né? Ele está falando daquele que acha que pode comprar tudo com dinheiro, né? Olha o que ele está dizendo. O dinheiro é como se fosse uma pedra mágica. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer o que eu quero. Então é essa pedra mágica. É uma pedra mágica que vai realizar todos os meus desejos. Esse é o dinheiro, né? Mas entenda, o dinheiro, ele não compra uma vida estável. É só você ver os N exemplos de celebridades e de pessoas que têm muito dinheiro, mas elas estão perdidas. Porque o dinheiro não compra uma vida estável. O dinheiro não compra uma família estabilizada. O dinheiro não compra saúde. O dinheiro não compra a salvação. Mas para o ímpio, o dinheiro é essa pedra mágica. Né? O que é que eu posso comprar com o dinheiro que seja crucial para a minha vida espiritual? O que é que eu posso... Eu tenho muito dinheiro. O que é que eu posso comprar para melhorar a minha vida espiritual? Né? Aí você vai me dizer uma Bíblia. Pronto. É a única coisa que eu posso comprar. Uma Bíblia boa. Só isso. Versículo... Oi? Um curso de teologia. Né? Pronto. É isso aí. Versículo 15. Alguém lê aí para mim, por favor, o 15. Que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então é quando o injusto ele é protegido, né? E quando a justiça ela é calada. Isso é uma coisa muito à parte do nosso país, né? É aquele que protege o injusto, porque ele vê lucro nisso. Aí a gente tem o versículo mais famoso desse capítulo, né? Quem sabe aí, muito famoso até entre a Bíblia toda. Versículo 17. O amigo ama em todo tempo.
e na angústia nasce o irmão, né? O amigo ama em todo o tempo e na angústia nasce o irmão. Fala exatamente aí sobre amizade. Eu lembro um livro que eu leio muito para Isabel, se chama Enquanto Ana Espera. Lembra desse livro? A raposinha Ana quer comer o fruto da árvore e aí ela fica no inverno ali, né, Isabel? A gente lê, já li muito para ela. E aí ela recebe a ajuda de um pássaro. Como é o nome do pássaro? Sim. Eliseu. Aí ela recebe a ajuda do pássaro Eliseu. Eu tô falando isso porque o livro se baseia nesse versículo, né? Porque no inverno, né? No inverno, a raposinha anda, não tem ajuda de ninguém. Só do pássaro. Aí ela come o fruto no final do livro. E o grande plot twist do livro, né? O plot twist é que a amizade do pássaro valeu muito mais do que ela esperar o fruto, né? É a grande virada. E aí fala sobre amizade, né? Em Cristo a gente pode ver o amigo, né? O amigo, ele está falando aqui sobre o amigo de todo o tempo. O amigo que é seu amigo no inverno e é seu amigo no verão. Por que eu me casei com a minha esposa, né? Pense nisso. Por que eu me casei com a minha esposa? É porque ela é muito bonita. É porque ela me entende. É porque ela me dá isso aqui. É porque ela faz isso aqui pra mim. Veja. Então veja. Eu só me casei com a minha esposa pelo que ela pode me dar. Pelo que ela pode me oferecer. É porque ela faz isso? É porque ela é bonita? É porque ela diz isso pra mim? É porque ela faz isso aqui, ela faz uma comida boa. É só pelo que ela pode me dar, mas o que eu posso dar a ela, né? Por que eu deixei de ser amigo de fulano? Por que eu deixei de ser amigo dele? Não, eu era amigo dele porque ele me dava isso aqui, porque ele era engraçado, porque ele me oferecia isso, porque ele me servia. Agora que ele tá chato, eu não quero mais ser amigo dele. Agora que ele mais precisa de mim, ele tá numa fase chata, agora ele não me faz mais rir, ele não é mais sincero comigo. Agora que ele precisa de mim, aí eu deixo de ser. Então, eu começo a viver rodeado de pessoas apenas para me servir. As pessoas só me servem. Quando as pessoas não me servem mais, eu não ligo mais para elas. Não tem mais. É por isso que, olha, ele está dizendo, o amigo ama em todo o tempo. O verdadeiro amigo vai amar você no verão, vai amar você no inverno. Vai amar você quando você está com muita saúde e pouca saúde. Engraçado ou chato. Em todas as situações. O amigo ama em todo o tempo. E o que é que isso vai gerar? Na angústia, ele vai deixar de ser apenas o seu amigo. Ele vai deixar de ser o seu sócio. Ele vai deixar de ser o seu aliado. Ele vai se tornar a sua família. Né? Ele vai virar o seu irmão. A ideia é essa. Ele vai ser o seu irmão. Veja como é profundo, né? Versículo 23. Alguém leia para mim, por favor? O ímpio aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. O ímpio, ele tem vergonha de defender o bandido, né? Então ele aceita o suborno e agora ele vai tratar o bandido como mocinho. A narrativa da verdade, ela muda à medida do quanto eu vou tendo dinheiro. É essa pedra mágica que ele falou, que realiza todos os desejos das pessoas, né? Versículo 26. Não é bom punir o justo, é contra todo o direito ferir o príncipe. Agora é muito interessante esse provérbio, porque esse provérbio dói. É o seguinte, ele está falando aqui sobre o respeito às autoridades. Olha o que ele está dizendo. É contra todo o direito ferir o príncipe. Eu não posso falar mal da autoridade. E hoje a gente tem isso na igreja, em qualquer lugar, né? Como eu falo mal da autoridade? Eu preciso usar os meios constitucionais e os meios legais de protestar contra a autoridade. Né? Veja, quando eu falo aqui do socialismo, eu não estou falando de Lula em si. Eu estou falando de um sistema de governo que é pagão, que é antibíblico.
Mas eu não estou falando diretamente de Lula. Se Lula é socialista, é uma pena para ele. Mas esse sistema de governo fere um princípio bíblico. Mas eu não posso, por exemplo, numa pregação, chamar Lula de ladrão. Eu estou desrespeitando a autoridade numa pregação ou numa roda de amigos. Eu não posso. Ele, apesar de tudo, eu posso ver as evidências ali, julgar, mas eu não posso desrespeitá-lo. Aquilo é... Ele é a minha autoridade, né? É isso que ele está dizendo. Você está ferindo o príncipe. Você está ferindo a autoridade. Aí volte aí para o versículo 10. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O insensato não ouve a repreensão. É isso que ele está dizendo. O crente, ele vai se incomodar com a repreensão. Não estou dizendo assim, o crente ama ser repreendido. O crente ama a disciplina. O crente ama quando chegam para ele e freiam ele. Não, você não gosta. Mas no fundo você vai ouvir. Vai, passa aí. No fundo você vai ouvir, né? Porque aquilo ali é uma repreensão e aquilo ali é pro seu bem. Você pode demorar para entender aquilo ali. Mas se você der 100 chicotadas no ímpio, mesmo assim ele não vai entender. Ele está dizendo assim, quão é inútil você exortar o ímpio. Sem açoites nele. E ele não entende, né? Versículo 11. O rebelde só procura fazer o mal. Por isso o mensageiro cruel será enviado contra ele, né? É engraçado que o comentarista ele vai dizer assim, e ele já disse N vezes, né, Salomão, você não pode dizer que o ímpio é feliz. Você não pode ser enganado pelas fotos que ele posta. Você não pode ser enganado pelas coisas que ele diz. Aí ele termina dizendo assim, comentando esse provérbio, você não é o travesseiro dessa pessoa. O travesseiro dessa pessoa sabe se ele é feliz ou não. Você não é o travesseiro de ninguém. Né? Aí ele diz, o mensageiro cruel é a infelicidade quando vai pegar aquele ímpio. Aí o 12 é fantástico, irmãos. Olha o versículo 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Olha a comparação que ele faz, né? Imagine uma ursa que perdeu os filhotes. Veja, o animal, ele tem esse instinto, né, materno. Uma ursa que roubaram os filhotes dela e você está na frente dela, você vai ser aniquilado, né? Pense nisso. Roubaram os filhotes dela e a primeira pessoa que ela viu foi você. Ela vai passar por cima de você porque quem ela vê, ela vai pensar que está com os filhotes dela. Esse é o instinto dela. Aí ele está dizendo assim, é muito melhor você estar na frente de uma ursa que perdeu seus filhotes, do que do ímpio que você tentou freá-lo. O ímpio, o insensato, que você tentou exortá-lo. É muito melhor você ser dilacerado pela ursa do que você estar na frente de um insensato que você tentou exortá-lo e dizer, pare de fazer isso. Ele vai passar por cima de você. Muito pior do que a ursa. Essa é a ideia, né? E aí eu vou para o 16. O 16 vai dizer assim, de que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, se ele não tem entendimento. Entenda, de que serve, tá? De que serve tantos bens nas mãos do insensato, se o insensato ele não sabe usar os talentos que ele tem. Poxa, ele tem tanto talento, mas ele não sabe usar para a glória de Deus. Ele vai sempre desprezar o que é para ser feito. E por último, quem não tem juízo só se compromete ficando por fiador do seu próximo. Ele já falou sobre isso, né? Não tenha alguém por fiador
né? Não seja fiador de alguém que tem problema com dívida. Você tem a intenção boa de ajudá-lo, mas isso pode comprometer todos os seus bens que você juntou para a família, para pessoas inocentes. E agora, por último, irmãos, versículo 24. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra, né? É, mais uma vez, a diferença entre sabedoria e inteligência. Qual é a diferença, né? O inteligente, ele sabe muito, ele adquire muito conhecimento, mas ele, se só ficar na inteligência, ele não sabe praticar essa inteligência. Ou seja, ele não é sábio. Sábio é aquele que é inteligente, mas sabe praticar essa inteligência. Eu vejo muito isso em sala de aula, né? Tem um aluno que é muito inteligente, mas ele não estuda para a prova. Então, ele tira 7. Porque ele pegou tudo na sala de aula, mas ele não deu uma revisada em casa. Aí ele tira 7. E ele se contenta com 7. Porque 7 ele está na média. Se ele estudasse 20 minutos em casa, ele tirava 10. Mas aí eu tirei 7. Eu estou na média. Né? Isso é se contentar com pouco. Cristiane dizia isso. Cristiane, ex-diretora lá da Academia Cristã. Eduardo, eu tenho 3 filhos. A mais nova não estudava ainda não. Quando a Azaf tira 8, ele leva uma bronca. Por que ele leva uma bronca? Porque ele não estudou. Por isso que ele tirou 8. Aí ele levava uma bronca. Porque se ele estudasse um pouquinho... Se ele estudasse um pouquinho, ele tirava 10. Aí a outra do meio, eu esqueci, Cariz, né? Cariz, quando ela tira... Não, a outra é Caira, né? Cariz, quando ela tira 7, era uma festa, ela dizia. Porque ela estudou muito para tirar 7. Tem aluno que é assim. Ela estudou muito, muito, muito e ela tirou 7. Então é uma festa. Aí a Zaf não entendia. Aí não entendia por quê? Porque você, sem estudar, tira 8, 9. Se você estudar, você tira 10. Então o tratamento é diferente. Não é porque é injusto. É porque você sabe da capacidade do aluno. Tem aluno que é assim, veja. Ele é muito inteligente. Mas ele não é diligente, ele não é disciplinado. Aí ele tira 8 porque ele pegou na sala de aula e acabou. Ele vai tirar nota boa. Mas não vai tirar 10, ele vai tirar 8. Aí ele tudo bem, ele vive a vida assim. E tem aquela pessoa que, meu Deus, ela estuda muito. Você sabe que ela estudou muito para tirar 7, para tirar 6,5. Eita, ela tirou 6,5, na outra ela tem que tirar 7,5 para ficar na média. E ela fica nessa luta. Mas porque ela tirou essa nota que ela foi diligente. No futuro, e veja, e tem um ponto fora da curva, que é o que é inteligente e diligente. Pronto, esse ninguém segura, meu amigo. Esse ninguém segura. Ele sabe estudar e ele é bom. Ele é inteligente e ele pratica isso. Esse aí, o céu é o limite para ele. Porque ele já tem a facilidade, ele se dedica. Aquele que tem essa facilidade, ele está enterrando o talento. Ele está aceitando a mediocridade. A ideia é essa. E isso não é bíblico. Isso não é ser sábio. Ele é inteligente. Ele adquire muita inteligência. Mas qual é a finalidade se eu adquiro e não pratico? A ideia é essa. Qual é a finalidade se eu não estou usando isso para a glória de Deus? Entende? No aluno, na questão do estudo, a gente já vai para a questão do trabalho. Né? Quantas pessoas a gente vê que não tem uma facilidade, mas pela diligência se destaca? Pela diligência. Porque o pouco que ela adquiriu, ela pratica com todo empenho. Essas são as pessoas que se destacam. Né? Isso é sabedoria. Amém, irmãos? Vamos até aqui.